Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta e hoje para abordar um tema que tem estado um bocadinho fora do radar dos nossos noticiários, mas que é uma espécie de bomba de relógio aqui à porta da Europa, no Mediterrâneo, uma situação de grande imprevisibilidade e que não se vê qual a solução. Estou a falar da situação na Líbia. Esta semana decorre uma reunião em Berlim para tentar encontrar uma solução, uma reunião ao mais alto nível em que estarão presentes líderes europeus, russos, americanos e africanos também, no sentido de tentar encontrar uma solução para uma guerra civil que se prolonga há vários anos e que faz com que aquele país praticamente seja uma região sem reino nem rock e não tenha nenhum controle sobre as suas fronteiras e seja um canal de passagem para a Europa, por um lado de refugiados e por outro lado também uma zona de importação de armas. Temos uma situação muito complexa e muito confusa, em que temos um governo muito periclitante na capital, Tripóli, dirigido por Fayez Sarraj, e que tem o apoio da Turquia e do Qatar, sobretudo, e de alguns países europeus, nomeadamente da Itália, e depois temos uma milícia que já está muito perto de Trípoli, que tem melhor armamento, que tem o apoio de alguns antigos oficiais de Gaddafi, que partiu da zona de Benghazi, e que tem, sobretudo, o apoio dos Emirados Árabes Unidos, já o seu principal apoio, mas conta com o apoio da Rússia, da Arábia Saudita e com a simpatia, pelo menos, da França. Estes são os alinhamentos são mais complexos do que estes que eu estou apenas aqui a referir, mas há todo um xadrez extraordinariamente complicado, porque só no mês de janeiro, que ainda não acabou, já foram apanhados cerca de 1000 pessoas a tentar passar o Mediterrâneo, quando no ano passado foram 9000 durante o ano todo, que dá a ideia de que a vaga de pessoas a tentar passar para a Europa, em concreto tentar passar para a Itália, que é o destino mais próximo, poderá este ano ser maior se não houver nenhum controle naquela zona. Bem, por isso, isto, para além de toda esta região influenciar também a região a sul, onde há vários conflitos e onde há forças europeias envolvidas, na região do Sahel, especialmente francesas, onde os portugueses também têm uma pequena força. Jaime Gama, isto é um xadrez particularmente complexo, aquele que neste momento se passa na Líbia, desde a queda de Gaddafi, que não se consegue ordenar o que se passa num país que verdadeiramente nunca foi bem um país, foi uma zona tribalizada, onde um Estado nunca verdadeiramente se construiu. Bom, a Líbia é um pouco isso. Há a Líbia costeira, que foi sempre uma Líbia mais desenvolvida, depois já há a Líbia do deserto, com muita população berber e alguma inclusivamente nómada, e para lá da Líbia está o Sudão africano, ou seja, está a África Negra. Tudo isso com grandes ramificações e grandes misturas. Mesmo na Líbia costeira há duas regiões, não é? A região... Sim, há a Cirenaica e a Tripolitânia, que aliás já têm como que uma distinção desde o Império Romano ou até antes, porque no próprio povoamento dessa zona, que tem populações autóctones que são berberes, há um povoamento que começa por ser fenício, cartaginês grego, depois os romanos, depois numa parte há até também uma passagem dos vândalos, e depois chegam os árabes. Os árabes passam na costa, islamizam até mais do que arabizam.
E depois o domínio do Império Otomano, a partir do século XVI, ao período da Primeira Guerra Mundial, quando a Itália decide anexar a Líbia, anexar a Cirenaica e anexar a Tripolitânia. E aí, digamos, no Império Otomano, na dominação italiana, há como que uma organização territorial derivada do poder de um império exterior. Depois, no final da Segunda Guerra Mundial, começam um pouco os problemas, porque os italianos perdem, os aliados opõem-se a que a Itália retome a posição na Líbia, e a Líbia é bipartida no início, entre os ingleses, que ficam com a Cirenaica e com a Tripolitânia, e os franceses ficam com o Fezzan, que é a zona sul, que já confina com a África Negra. Mas essa situação não se mantém muito. E não se mantém muito porque há uma grande pressão americana para que, apesar de não ser a Itália, os ingleses e os franceses se apoderem da Líbia. E então é como que a Líbia é obrigada a ser independente para que seja retirado o mandato franco-britânico. E aí se constitui a tradição monarquia. anticolonial americana. O rei Idriss, uma das coisas que logo faz é grandes contratos com as petrolíferas americanas, depois concede a criação de uma fortíssima base aérea aos americanos e depois é derrubado por Gaddafi. E daí para a frente começa uma nova história. Mas essas divisões internas na Líbia subsistem e é difícil governar a Líbia. Gaddafi conseguiu fazê-lo com uma mão de ferro, que também não é difícil. Mas uma mão de ferro e a ajuda digamos, do dinheiro do petróleo e dos recursos hidrocarbonetos que lhe permitia manter um nível de vida. O petróleo é, aliás, posto em marcha pelo rei Idriss, porque ele primeiro é que organiza essas primeiras explorações, depois o transporte em pipelines para a costa e depois é derrubado. E Gaddafi tinha esse imenso recurso que era o petróleo, uma população escassa, portanto uma ditadura férrea, mas que ao mesmo tempo permitia um certo nível de vida à população. E isso era o que ali se passava. Agora, com o derrubo de Gaddafi, vieram ao de cima o quê? Vieram ao de cima tensões no próprio regime de Gaddafi. Vieram ao de cima tensões étnicas e regionais e veio, sobretudo, ao de cima uma enorme apetência pela Líbia de parte de todos aqueles que têm interesses em ter uma posição na Líbia, ou para controlar o petróleo e o gás, ou para ter acesso ao petróleo e ao gás, ou para controlar essa grande frente mediterrânica, ou, inclusivamente, para aí pregar novos tipos de regime islâmicos e, portanto, criando uma certa tensão. Há o governo que foi implantado na base do mandato das Nações Unidas, mas esse governo foi um governo frágil. Depois houve zonas que se proclamaram como Estado Islâmico e juraram obediência ao Estado Islâmico, e para combater o Estado Islâmico, esse governo também recorreu a umas milícias que depois começaram a controlar mais o próprio governo do que o governo a controlar essas milícias. E, no outro lado, estabeleceu-se uma força opositora ao Estado Islâmico e que depois também ganhou poder e avançou para a situação atual, que é do cerco de Trípoli. Se nós virmos, o primeiro-ministro da Líbia é alguém que também, ele é de origem turca, portanto é descendente da velha presença otomana na Líbia. E também, digamos, não podemos considerar que tivesse sido um opositor ao regime de Gaddafi, família de grandes proprietários rurais. O general, quem é o general? O general é uma figura interessante, porque ele chegou a ser um dos altos chefes militares de Gaddafi. É filho de uma egípcia, isso também dá uma conotação para o Egito muito forte. Mas ele foi aprisionado na guerra no Tchad e depois foi liberto pelos americanos e levado para os Estados Unidos, onde teve uns cursos na CIA e nas Forças Especiais, e, portanto, é alguém que regressa por via do Egito
quando Gaddafi cai. E é um chefe militar com capacidade, com liderança, um pouco inspirado em Al-Sisi, porque qual é ali o problema? O problema é, depois do golpe de Al-Sisi, que neutralizou a islamização radical do Egito, o Egito recear ver uma Líbia que avançava, a olhos vistos, para uma coisa idêntica aos irmãos muçulmanos ou esse tipo de coisa. Talvez não bem o Estado Islâmico como tal, mas uma coisa desse género que poderia contaminar o Egito e fazer sinergia com o Egito. A Tunísia, que é um país pequeno, também receia esse tipo de evolução. Assim como agora, ao fim desta primavera árabe, a Arábia Saudita também e os Emiratos se têm caracterizado por apoiar muito os regimes militares anti-Estado Islâmico, quando não conseguem reproduzir sistemas idênticos aos seus. Uma coisa particular que é os grandes apoiantes deste Haftar são os Emirados, neste momento. Os Emirados é que lhe têm fornecido a maior parte do armamento. Apoio militar e apoio aéreo. E o Egito também. São os que estão mais apostados nesse combate. Mas depois seduzem outros países, porque a França também tem alguma inclinação. No fundo, os países e a Rússia estão a marcar posições para quem vai ter o acesso aos recursos petrolíferos e do gás. A Turquia também agora desenvolveu uma política neo-otomana que a leva a estar na Somália e que também agora lhe faz despertar um imenso interesse pela Líbia. Até fez com o governo de unidade, de acordo nacional, uns tratados que têm sido contestadíssimos por Israel, por Chipre, pela Grécia e pelo Egito, que são tratados de partilha de recursos na zona económica exclusiva, que pretendem dar à Turquia o direito de acesso ao gás e ao petróleo da Líbia, porque a Turquia tem problemas de recursos naturais. A Turquia tinha investido muito em projetos de infraestrutura e de energia na Líbia e tem receio que esses projetos fiquem postos em causa. Como ainda não tem ponto porta-aviões, não pode gesticular no Mediterrâneo com um porta-aviões. Então considera que tem que deslocar forças para apoiar o governo apoiado pela ONU. Forças para treino, forças para intelligence, marinha, alguma aviação, porque não tem a capacidade de colocar perto uma naval forte. Sim. A distância é de 1.500 km, é uma distância grande e a Turquia não tem ainda essa capacidade pronta. Portanto, a Turquia está a reforçar-se do lado do governo de unidade legitimado pela ONU, porque também quer ter um acesso à Líbia. Mas, atenção, enquanto a opinião pública da Turquia apoiou a operação turca na zona curda da Síria, apesar da nostalgia que há sempre com o neo-otomanismo na opinião pública turca, não apoia a ida de soldados combatentes. Sim, mas aí tem receios. Mas aí há uma operação curiosa, porque o que os turcos estão a fazer têm enviado, praticamente não têm enviado soldados turcos, mas estão a usar os sírios. Os sírios pró-turcos. Os sírios pró-turcos que agora já não são úteis como milícias. Como milícias que enviam para... Assim como os russos têm os batalhões Wagner, não têm força efetiva. Portanto, Jaime Garapinto, a Líbia, que é este país um bocadinho estranho para a Europa, e do ponto de vista, por exemplo, do país que é um bocadinho, digamos, a parte fraca neste aspecto, que é a Itália, não é? Porque é o país que fica ali perto. Com a bota. É um país particularmente sensível. Portanto, a Itália, primeiro, continua a ter interesses na Líbia, porque tem os interesses históricos e tem interesses económicos, porque a empresa petrolífera italiana, a Eni,
Aliás, o Gaddafi, numa altura, teve para aí 10% da Fiat. Sim, e a Eni continua a ser a principal, sempre um dos principais operadores do petróleo, do petróleo. E tem a rivalidade da Total francesa, que gostaria de ter essas posições que não tem, e a França tem uma posição diferente. Apoia o outro lado. Apoia o outro lado, não é? Portanto, estão cada uma do seu lado. O que diz muito sobre o Estado da União Europeia, não é? Sim, diz muito, claro. Da partida, não é? Agora, para a União Europeia é uma situação extremamente delicada, porque supostamente a União Europeia tem aqui dois problemas. Por um lado, deveria controlar o embargo de armas e depois deveria controlar, devia ter uma posição única, não é, sobre o que se passa ali. Depois devia controlar o embargo de armas e depois devia controlar o fluxo de refugiados. Mas, pelo contrário, passa-se tudo ao contrário. Não tem uma posição única, quer dizer, há países da União Europeia a apoiar um e outro lado, não é? Não controla coisíssima nenhuma em termos das armas. E os refugiados, portanto, onde continuar a refugiar-se. Na reunião de Berlim, o alto representante europeu praticamente não teve papel. A própria senhora Merkel foi anfitriã, porque os dois chefes de facções não foram à reunião e não subscreveram o comunicado final. E o presidente russo e o primeiro-ministro turco chegaram tarde, no fim, coordenando quem chega primeiro, quem chega depois, e no fundo devem ter estado antes a negociar um acordo entre eles, porque essa é que é a questão principal. Antes já tinham feito a reunião em Moscou, não é? Exato. E essa reunião em Moscou esteve quase, mas depois acabou mal, porque o Haftar, como está numa posição de força, saiu a dizer que... Liquidou a reunião. Liquidou a reunião. Sim. E, portanto... Mas é interessante ver na relação Rússia-Turquia, a Rússia teve uma vitória na Síria sobre a Turquia, embora no fim a Rússia desse a mão à Turquia para que a Turquia realizasse a operação em relação à zona curda. Claro. No caso da Líbia, talvez a Turquia possa dar à Rússia alguma reciprocidade, porque poderá talvez influenciar o governo de unidade, abrandar a sua resistência a que a Rússia possa fazer vingar alguns interesses petrolíferos na Líbia e tirá-la de um apoio demasiado extremado ao grupo de Haftar. Portanto, há aí uma negociação interessante entre a Rússia e a Turquia, que já esteve em campo na Síria e que agora se reproduz na Líbia. Mas isto demonstra o quê? Demonstra, por exemplo, como os Estados Unidos, que geram estes problemas, depois se põem fora deles. E depois a União Europeia também, nem a nível da União Europeia, também gerou este problema. Nem a nível... Por exemplo, a França e a Inglaterra, que foi quem desencadearam o derrube de Gaddafi, depois estão já fora um pouco de tudo o que é a etapa seguinte. E a gente ficou com uma péssima ideia, que uma das razões porque queriam o Gaddafi morto era porque o Gaddafi tinha intervindo financeiramente em campanhas eleitorais, quer francesa, quer inglesa, não é? Isso é um tema que está ainda a rolar. Portanto, não o queria ao vivo a falar. Está a rolar. Isso são coisas... Está a rolar. Não. Bem, o Gaddafi interveio em muito mais coisas, financeiramente interveio em muito mais coisas. Na África é imenso, quer dizer, na altura tinha aquele Bashir, que era o homem lá da inteligência, que eu ainda conheci, já depois do Gaddafi derrubado. Às vezes pergunto a amigos nossos africanos, como é que vocês alguma vez puderam admitir que a União Africana era uma organização a sério, presidida por Gaddafi? Isso não passa pela cabeça de ninguém querer credibilizar uma organização dando-lhe a presidência. Era de facto um distribuidor de fundos, com histórias, aliás, altamente caricatas, em alguns casos, porque tinha porque ele não era islamista, pelo contrário, cortava a cabeça aos islamistas. Mas queria ter em África, no campo islâmico, uma política, uma micropolítica que passava por relações com áreas tribais específicas, com apoio. Na Guiné-Bissau, por exemplo, toda essa zona. Ele tinha políticas muito estranhas, quer dizer, ele tinha uma política
por um lado, houve uma altura em que era panarabista, quando foi o tempo da República Árabe Unida, portanto, depois pan-africano. Depois pan-africana. Depois houve uma altura em que era quase notas, não se lembram disso, de uma visita que ele fez a Moçambique e ia tirando notas lá no... Mas atenção, o Gaddafi era alguém que vivia em toda essa obsessão e essa produção de políticas imaginárias. Havia uma obsessão, que era a da Líbia, que é um corredor desértico não povoado, pudesse ser invadida pela população negro-africana. Essa era uma das principais obsessões de Gaddafi. Sim. E ele interveio várias vezes, exatamente nas guerras ali a sul, não é? Ele esteve ali sempre, tinha aquela coisa, Legião Árabe, não era? Ele tinha uma coisa qualquer. Também. A Banda do Sul e essa zona toda em que ele perdeu, porque os franceses organizaram uma guerrilha no Tchad contra o exército de Gaddafi, que não estava preparado para enfrentar aquele tipo de ataques e que sofreu uma derrota humilhante. Mas o que é curioso nisto é que nós vemos de facto, aqui é um caso tipicíssimo do fim da bipolarização e do fim da Guerra Fria, tudo isso, quer dizer, temos outra vez aquelas fragmentações que no fundo eram características, sim, na Europa eram sobretudo pré-Estado moderno, não é? Pré-Westfália. Nós estamos a tê-las hoje aqui, é um caso típico, temos um caso típico, uma proliferação de alianças onde aliados, lá está, membros da União Europeia, por exemplo, e membros da NATO estão de um lado e do outro. Quer dizer, é uma coisa que é um altíssimo descrédito para a chamada, que ainda existe, não é? Ainda persiste oficialmente essa ordem internacional que tinha que ser, enfim, tinha que ser repensada e revista, não é? Alexandre Nogueira Pinto, no Maghreb, que foi uma região muito instável até há pouco tempo, parece estarmos a viver tempos de maior estabilidade. Houve, apesar de ter havido uma série de alterações de regime, não é? Portanto, a Argélia... Sim, a Argélia, acabou de facto... Mas nenhum desses regimes parece muito forte, por enquanto estamos a falar. Bom, temos ali um regime que tem sido o mais estável de todos, o Marrocos. Que é Marrocos, não é? Mas Marrocos tem, lá está, se nós analisarmos, Marrocos tem fatores de unidade que não existem nos outros, não é? Porque Marrocos tem primeiro praticamente uma nação, quer dizer, há de facto uma continuidade histórica, uma continuidade muito forte. Marrocos tem, e depois tem uma monarquia que não é, enfim, não é propriamente um Estado, não sendo um Estado autoritário, mas que tem onde de facto o poder do rei tem enfim, que já vinha onde se teve o rei Hassan II, teve de facto ali sempre uma política de uma certa linha autoritária e controle sobre as Forças Armadas e uma intervenção, até porque foi forçado a isso, porque no fundo a gente também esquece muitas vezes que a política também é reação às condições, quer dizer, Hassan enfrentou vários tentativas de golpe de Estado muito violentas, não é? Muito violentas e, portanto, também houve, de facto, ali uma certa reação autoritária. Teve sempre Marrocos teve uma intervenção muito interessante, foi uma espécie de Cuba do Ocidente em muitos conflitos africanos, não é? Os marroquinos, variadíssimas vezes, intervieram, digamos, no tempo da Guerra Fria, foram fatores de estabilidade pelo lado ocidental, não é? Naquilo que os americanos e o Ocidente não queriam fazer. Há uma altura em que, por exemplo, as guardas presidenciais de uma série de países da África subsaariana são marroquinas ou são orientadas e dirigidas por marroquinos. Por outro lado, a transição para o atual rei, para o Mohamed VI, há uma certa liberalização, mas... E depois houve ali uma coisa muito, muito inteligente, que foi ao contrário dos argelinos, que impediram, digamos, impediram violentamente, não é? Recorrendo ao braço militar, impediram, enfim, ostensivamente e com apoio, aliás, de vários países ocidentais, uma vitória de um partido islâmico em Marrocos, um partido islâmico
ganham as eleições, deixaram de ganhar, e depois ele próprio, o exercício do poder enfim, e de facto o poder também arbitral da coroa, conseguiram ali um convívio que, apesar de tudo, Marrocos continua o próprio rei tem alguma autoridade religiosa. Exatamente, também tem a autoridade religiosa, é descendente do profeta, tem isso tudo, mas tudo isso tem sido muito bem usado, embora é evidente que nós temos a noção, e os próprios marroquinos falam disso, que há contestação e também há de facto esses grupos mais radicais islâmicos que continuam, enfim, com alguma atuação de vez em quando, mas, de qualquer modo, comparado com o resto, é de facto um Estado estável. A Argélia teve a queda depois de manifestações fortíssimas de rua, que inviabilizaram aquela tentativa de mudar tudo para ficar tudo na mesma. Teve, de facto, a queda do clã Bouteflika, mas as eleições seguintes, que ainda foram muito coordenadas, ou melhor, muito, controladas pelo homem forte, do regime, pelo general que morreu agora, não é? Que morreu agora em dezembro. Portanto, acabou por ser, de facto, uma escolha que, segundo muita opinião, era uma escolha dentro dos mesmos, não é? Portanto, as eleições foram praticamente boicotadas por uma parte muito substancial da população. Os candidatos, enfim, a análise era de que vinham todos mais ou menos da mesma coterie, mas aparentemente neste momento não há uma grande violência, não é? A Tunísia é um Estado mais pequeno, mais especial nesse sentido, também tem exatamente esses problemas de posições virtualmente violentas, que de vez em quando fazem as suas operações, mas apesar de tudo, teve um fortíssimo movimento laico no tempo do presidente Bourguiba, não é? Portanto, aí e não me parece ter havido uma regressão, digamos, islamizante ao país. Já me engano, estes países, e particularmente a Argélia, talvez mais que todos os outros, até pela sua dimensão e pelo número de habitantes, têm só tem um problema, que é uma pressão demográfica brutal, porque tem uma juventude muito grande. São países onde uma grande parte da população tem menos de 30 anos e não tem muitas perspectivas, porque são países onde não há uma indústria, não há também uma indústria, uma atividade de serviços muito forte. Enfim, no caso de Tunísia ainda há turismo, no caso de Marrocos ainda há, apesar de tudo, também um bocado de indústria, agricultura e turismo, mas a Argélia depende quase exclusivamente do petróleo e gás, e portanto tem ali uma situação de muita gente que antes, apesar de tudo, ia saindo para a França, que era a antiga potência colonizadora. Agora essa porta está fechada. É uma espécie de balão que pode ir, a população vai crescendo, mas a riqueza não vai aumentando. Temos um potencial permanente de tensão. Pois os modelos económicos que estão implantados em alguns desses países são bastante frágeis e limitados. A Argélia é talvez até o pior dos exemplos, mas o Egito também não descola muito desse modelo de regresso a um regime militar francesa do século XIX. Hidrocarbonetos, não é? Pois não, esse é o problema. Mas no caso aí da pressão demográfica, as consequências são a pressão migratória por um lado e por outro lado também a radicalização de posições. Bom, na Argélia, até ao momento, há uma situação em que a estrutura militar consegue aguentar os protestos e se reparar, praticamente sem mortos, o que é também algo interessante, mas tendo sacrificado o clã Bouteflika, 2 primeiros ministros presos, vários chefes de serviço secreto presos, vários empresários presos. Portanto, há a prática de alguns atos para acalmar a multidão e
ao mesmo tempo, também o general, que era o chefe de Estado-Maior Salah, morreu e é substituído por um general mais novo que tem uma particularidade que ainda se não tinha verificado, é que é o primeiro chefe militar argelino que não foi combatente na Guerra de Independência, portanto representa já um extrato diferente. O presidente que foi eleito acabou por ser um presidente, digamos, ainda sob tutela militar. As forças políticas argelinas também são pouco dinâmicas e, apesar de haver grande protesto, também a organização para alternativas não parece muito eficaz e, de qualquer modo, esses países têm sempre um problema de fundo e a Argélia viveu de uma maneira particular. O regime é um regime de natureza militar. Se abre, como foi o que aconteceu no passado, os vencedores das eleições são extremistas islâmicos. Portanto, é passar de uma coisa para outra. Gerou uma guerra civil. Portanto, hoje na Argélia, independentemente do que é a manobra política das partes, mas na verdade a população também tem que refletir. Ao fantasma do que foi. Ao fantasma do regresso ao radicalismo islâmico, e é uma guerra civil. Portanto, há ali da parte de todos como que uma pressão, uns para não mudar, outros para mudar, mas como que alguma cautela na maneira de fazer as coisas, porque também todos acabam por recear, se a mudança é precipitada, o que pode acontecer. Portanto, há aí o peso disso. Enquanto essa questão subsiste, não há um poder político capaz de assumir reformas designadamente em relação ao tecido económico, e isso vai diferindo os problemas, fazendo acumular os problemas e fazendo com que essa parte mais significativa da população, que é a população jovem, tenha altíssimas taxas de desemprego, não veja futuro e, portanto, também facilmente possa vir a ser recortada por esses grupos mais radicais. Agora, o que temos que verificar, quanto a mim, e isso é um facto interessante e positivo, é que, de uma forma ou de outra, do Egito até à Mauritânia, a Primavera Árabe teve vicissitudes muito diferentes, mas o radicalismo islâmico não triunfou, por uma forma ou por outra. Mas, com essa derrota desse projeto, a verdade é que se foi reconstituir e reciclar para Sul. Foi para o Sahel, que hoje é quase um Vietnã, um Afeganistão do radicalismo islâmico, confrontado com Estados fracos. Foi para Somália e para a África Oriental e tem descido pela costa até Moçambique e está vivíssimo na Nigéria, no norte da Nigéria, em toda essa faixa. Portanto, há como que uma reconstituição do jihadismo para Sul na África Negra. E alguns desses movimentos são capitaneados por aqueles que são derrotados no Maghreb e que migram para Sul. Isso é um grave problema com o qual a África está confrontada. E quem é que está a enfrentar esse problema? Porque isso tem tido um tipo de intervenção muito desarticulada. Completamente desarticulada. Digamos, os franceses ainda se preocupam com a sua... Os franceses têm forças e têm... Os americanos dão algum backup, mas muito desarticulado e aliás, é curioso o que o Jaime Gama está a dizer, porque eu sempre pensei e lembro-me de falar até disso noutro aspecto, que era a tensão, ou digamos a concentração de forças contra esse tipo de movimentos, nomeadamente no Próximo Oriente, não é? Acabaria por os deslocar para áreas que lhes fossem mais favoráveis. Uma espécie de ventre-mole. É evidente que aqui no Norte, como o Jaime Gama também estava a observar, deu-se também pelo preço, enfim, daquilo que se tentou ser numa dada altura alguma, eu não direi democratização, mas pelo menos alguma constitucionalização e liberalização dos regimes foi praticamente posta em questão por todos esses movimentos, quer dizer, porque é a tal questão, quer dizer,
fazer vingar modelos, enfim, democráticos e com economias mais ou menos abertas em países ou em Estados que, primeiro, não são nações, têm tensões fortíssimas, sejam religiosas, sejam étnicas, separatistas. Depois não têm propriamente uma sociedade civil, no sentido em que não têm, digamos, muitas vezes uma economia que seja independente da política e do poder do Estado. É evidente que ia levar, portanto, a essa reautoritarismo dos modelos, mas que vão depois migrar exatamente para zonas onde os Estados são de facto débeis, como aquela zona toda que estamos a falar do Sahel. Há ali Estados de uma debilidade enorme do ponto de vista quer militar, quer social, exatamente com tensões enormes étnicas e religiosas, e que fazer em relação a isso, porque normalmente também os exércitos locais de facto também normalmente não têm grande operacionalidade, quer dizer, é por isso que a gente, olhando enfim, por ali, por toda aquela costa ocidental, vê, e é isso uma das coisas que, por exemplo, várias vezes eu ressalvo muito a posição da Angola, porque é exatamente um caso onde não há um problema islâmico, onde houve uma aceleração da construção do Estado e até da nação, e onde há Forças Armadas que têm uma certa capacidade de resposta. E está preocupado que possa haver na Guiné agora? E na Guiné estamos num impasse. Estamos num impasse, enfim, eleitoral, não é? Estamos num impasse eleitoral. Em princípio está resolvido. Não está, porque não está resolvido. Eu acho que não está resolvido porque, por exemplo, circulou que a França tinha reconhecido, e a França não reconheceu, saiu, não tem uma nota do Quai d'Orsay a dizer exatamente que a França estava à espera da decisão do tribunal que suspendeu de certo modo enfim, os resultados. Portanto, a Guiné não tem, até hoje não teve propriamente esse tipo de problemas, não é? Desta vez o candidato, enfim, declarado vencedor na segunda volta, apelou um bocado à questão do islamismo e dos fulas, etc. Portanto, mas não sei, não creio que ali... Agora, na região, sim, na região há muita tensão e, de facto, não há uma coordenação, chamemos-lhe assim, ocidental, porque aí tinham que se envolver. Por exemplo, os russos estão-se a envolver outra vez imenso em África. Estão-se a envolver, penso eu, por 3 razões fundamentais. Primeiro, porque Putin, não querendo voltar, digamos, ao Império Soviético, até porque não é comunista, nem tem nenhuma espécie de ideologia desse tipo, mas quer voltar a dar à Rússia um papel importante de potência, não é? De potência. E que inicialmente reconstituiu, digamos, a Rússia ali como poder na Eurásia, mas agora está a fazer as suas entradas e valendo-se até um bocadinho da política errática dos Estados Unidos. Ou seja, teve grandes triunfos no Médio Oriente e agora está em África, onde eu acho que os interesses fundamentais dos russos têm a ver com o lado económico, com as questões ligadas ao oil and gas, porque exatamente a Rússia tem uma enorme experiência e é um grande produtor, não é? Tem uma enorme experiência nessa área e, portanto, também, e a custos mais baratos, portanto, também pode deslocar um bocado os seus especialistas para aí, interessada também tudo o que é mineração, está aí, e depois tem uma arma que vamos ver, mas que está a utilizar, que são as companhias militares privadas, como o caso da Wagner, não é? São companhias militares privadas, que é uma forma, enfim, a Rússia teve uma grande desmobilização de efetivos militares e, portanto, tem militares, especialistas militares de sobra. Não têm tido um grande sucesso, por exemplo, no norte de Moçambique não tiveram aparentemente grande sucesso, e tem um terceiro fator para explorar, que é as ligações que ainda ficaram, digamos, antigas da velha, da defunta União Soviética, onde, enfim, a geração mais velha de dirigentes africanos ainda tiveram por lá algumas passagens. E é curioso que ano passado o presidente Putin, de facto, fez uma cimeira África, Rússia em Sochi, e viu-se um bocadinho todos esses componentes, não é? Mas lá está, a Rússia
não está a intervir, não há uma coordenação, por exemplo, dos russos com os americanos ou com os franceses. Ou seja, há tudo isto, em vez de haver uma certa unidade, há uma fragmentação e não parece haver uma política unitária de contenção para isso. Quer dizer, que houve, por exemplo, em algumas zonas do Médio Oriente. Ou seja, não há aquela... o amigo definido pelo inimigo, não é? Que é uma regra schmittiana, mas que é fundamental. Ou seja, o combate a estes grupos é fragmentar. E estes grupos, curiosamente, têm uma certa capacidade de unidade. Jaime Gama, no meio disto tudo, há portugueses também nessa região? Enfim, é uma força pequena, mas há portugueses nessa região. Sim, há, digamos, duas sub-regiões. Por um lado, há o G5, que foi estimulado pelos franceses, que tem o seu quartel-general em Mauritânia, e depois tem mais 4 países, Burkina Faso, o Mali, o Níger e o Tchad. E onde há presença efetiva de força francesa, e depois há missões da União Europeia, e Portugal tem estado nas missões da União Europeia. Em regra, essas missões dão um treino, prestam apoio geral, mas não têm, digamos, intervenção muito combatente. E em alguns casos há até também missões das próprias Nações Unidas. Os americanos têm... O Presidente Trump hesitava porque dizia que ia reduzir, mas a redução não se tem efetuado. Tem uma presença relativamente interessante no Níger, porque têm forças especiais, têm a CIA, têm a Força Aérea e têm, sobretudo, unidades de drones e cooperam com os franceses fortemente. E isso e além de treinarem forças do Níger. A outra subzona é a República Centro-Africana. A questão da República Centro-Africana tem a ver com milícias islâmicas e tem também a ver com milícias cristãs radicais batistas, que estão no terreno desde que o protestantismo é exportado dos Camarões, colónia alemã, até à República Centro-Africana. E são grupos que se digladiam fortemente, e esse conflito até podemos agregá-lo mais às questões do Sudão. Aí estão presentes os russos e até, interessantemente, estão presentes do mesmo lado em que estão os franceses e as tropas portuguesas, mas porventura com propósitos ou ambições distintas. Sendo certo que a França terá um mapa definido, a Rússia terá um mapa definido, não foi até ao momento explicado, para além do desejo de participar numa missão multinacional, qual é o mapa definido e interesses específicos de Portugal em relação à República Centro-Africana. Isso está um pouco no ar, mas, enfim, não é o momento para dilucidar esse ponto específico. Agora, a verdade é que toda essa zona tem vindo a assistir ou à ambição de fazer um Estado Islâmico no Grande Sará, ou à ambição de vários movimentos, desde o Boko Haram da Nigéria, movimentos Al-Murabitin, movimentos da Al-Qaeda árabe na África Ocidental. Tudo tem assistido a esse proliferar de movimentos, embora também os governos instituídos, sobretudo com o apoio da França, têm procurado resistir e criar uma linha de defesa e organizar-se do ponto de vista militar. É interessante ver como isto também acontece em função de derrotas a norte. No caso da Líbia, a Líbia concedeu em fuga de derrotados na Líbia muitos meios a toda esta proliferação. A reunião de Berlim para travar o que se passa na Líbia, que é também essencial para pôr um fim mais claro ao Magreb, a estas perturbações no Magreb, e para conter a expansão destes fenómenos para sul, a reunião de Berlim tem interesse num ponto, é que ao menos fez com que os aliados de cada parte se sentassem à mesa para impedir que a escalada do conflito
passasse de guerra civil para conflito regional. Mas o conflito em si ainda não está resolvido. As Nações Unidas foram totalmente postas de lado e curto-circuitadas em tudo o que se passou na Líbia. A União Europeia, em relação à Líbia, também revela não ter política, e os Estados Unidos também. E o que é estranho é que são poderes regionais que, de uma maneira até um pouco contrária ao que é a tradição da negociação internacional em fora multilaterais, como a Rússia e a Turquia, que estão, no caso da Líbia, a acabar por encontrar uma solução como encontraram na Síria, e marginalizando os atores tradicionais do jogo internacional. Bem, terminamos mais um Conversas à Quinta. Reencontramos-nos dentro de uma semana.